Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 19º domingo do tempo comum. Tu és o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui, nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é: Tu és o Cristo, verdadeiro Filho de Deus. A nossa fé é a vitória sobre o mundo. Depois de mostrar o poder sobre as enfermidades e o poder de multiplicar o pão, Jesus andou sobre as águas do mar. Obedeceram-lhe as ondas e o vento. Obedeceu-lhe a natureza. Obedeceram-lhe as forças do mal. O povo pensava que os demônios moravam no fundo do mar e seriam eles que causavam as tempestades. Por que a criatura humana, única criatura racional da terra, duvida em lhe obedecer? É verdade que o entusiasmo, mas também só com entusiasmo não admitamos que pode basear-se unicamente em milagres ou novas possibilidades ou de inteligência. Pode-se explicar a fé. Pode-se fazer longos e inteligentes discursos sobre a fé, mas, na verdade, a fé independe de explicações, ultrapassa os sentimentos, é maior que a razão. Os especialistas no Evangelho de Mateus chamam os capítulos de 14 a 18 de discurso eclesial. O episódio de Pedro, que andou sobre as ondas, está dentro desse discurso. Mateus teria agrupado ensinamentos práticos da vida comunitária. Assim, a barca seria símbolo da igreja e Pedro representa cada cristão a quem não falta entusiasmo, não falta confiança em Jesus, mas ainda tem muito a aprender e amadurecer na fé, e a quem Jesus estende sempre de novo a mão salvadora. Nas horas decisivas, Jesus reza. Jesus se escondera no deserto, logo que soube da morte de João Batista. Havia perigo para ele. A multidão correu ao deserto atrás dele. Jesus se compadeceu dela e multiplicou o pão. O povo se entusiasmou e quis torná-lo rei. O momento era muito delicado. Ali estavam provavelmente todos os discípulos de João Batista, desejosos de vingar o assassinato e de libertar do jugo pesado de Herodes, títere dos romanos. Jesus não podia etapas, não era chegada a sua hora, nem viera para um reinado terreno. Por isso, mandou os apóstolos retornarem à barca. Não quis que eles se contagiassem com entusiasmo político. Tinham pela frente uma missão maior. Ele mesmo despediu o povo e retirou-se mais longe para orar sozinho. Nos momentos mais decisivos, os evangelistas costumam mostrar Jesus em oração. Evidentemente que estava cansado. Todos os que lidam com o povo sabem que dar atenção, escutar as queixas e esperanças e dizer uma palavra certa e consoladora é cansativo. No entanto, Jesus retirou para orar sozinho. O cansaço não dispensa a oração. Jesus rezou a noite toda, porque só veio ao encontro dos apóstolos no raiar do dia, na quarta vigília, ou seja, às 3 horas da manhã.
É provável que os apóstolos tenham recebido ordens de Jesus para não simplesmente atravessar o lago. A maior largura era de 12 quilômetros, mas navegar de um ponto ao outro na mesma margem oriental onde estavam, o comprimento máximo do lago é 21 quilômetros. É verdade que João diz que remaram rumo a Cafarnaum, mas isso pode ser apenas por interesse literário, já que põe imediatamente o grande discurso eucarístico de Jesus em Cafarnaum. A barca, símbolo da igreja em dificuldades. Compreende-se o terror dos apóstolos ao verem Jesus se aproximando sobre as ondas. O povo pensava que as ondas do mar eram movimentadas pelos demônios que tinham sua casa no mais profundo das águas. O povo hebreu nunca se distinguiu por façanhas marinheiras, como, por exemplo, o povo fenício ou o povo grego, ou mais tarde, recentemente, o povo português. O chamado Mar da Galileia é um lago com uma superfície de 170 km², água doce, formado pelo Rio Jordão. Tem uma depressão vulcânica situada a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Há muito mais símbolo no episódio de hoje do que realidade. Por causa da depressão do terreno e a falta de praias, o vento facilmente enfurece. João diz que a multiplicação dos pães deu-se na Páscoa, justamente uma meia estação de muito vento vindo do Oriente. De qualquer maneira, a Bíblia sempre mostrou grande medo dos abismos do mar. O céu estrelado fazia o povo ver nas alturas as vestes de Deus que tocavam a terra, sem que pudesse ser tocada pelas criaturas. Mas dizer que Deus dominava os abismos era dizer o máximo do poder divino. O grande peixe que devorou o profeta Jonas depois da tempestade foi muito simbólico. As forças do mal prendem e anulam a força do profeta. Mas Deus é maior que a maldade e tem o poder de fazer da fossa surgir a vida. Bastou uma ordem dele e o peixe deixou Jesus na terra firme. O peixe deixou Jonas na terra firme, podendo cumprir a vontade de Deus de purificar os ninivitas. Há um plano de salvação da parte de Deus. Jesus foi mandado ao mundo para cumpri-lo. As forças do mal podem reagir e reagirão, mas o plano de Deus cumprirá. Pode os apóstolos e os componentes da comunidade cristã serem fujões como Jonas ou medrosos como Pedro, mas Deus não retirará os seus planos. Voltemos a Pedro. É grande o contraste entre o medo de um fantasma diabólico e a confiança de Pedro ao ouvir a voz de Jesus que vinha caminhando sobre as ondas. Para Jesus, é mais importante a confiança de Pedro do que o medo. Pedro, que teve a coragem de atirar-se às ondas encrespadas, ficou com medo do vento. São Crisóstomo, ao comentar esse passo, diz: é bem a natureza humana. Muitas vezes, depois de haver triunfado sobre as maiores provações, ele cai nas menores. E acrescenta: ajuda a ninguém estar perto do Salvador se não lhe estamos pela admiração. Um passo bom, mas insuficiente para a fé. Jesus multiplica o pão. Os apóstolos e o povo se entusiasmam. É o primeiro passo da fé. É bastante comum no Evangelho as pessoas se admirarem diante de milagres e do entusiasmo pelo ensinamento de Jesus.
Mas não é suficiente. A cena de Pedro o mostra. A fé verdadeira pressupõe humilde confiança e a humildade e confiança sem exigência de milagres ou provas. A humildade transparece na última cena do episódio. Os apóstolos, homens experimentados nas lides da vida, de joelhos dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. O estar de joelhos tem dois sentidos: o de humildade em posição de não se poder defender e, ao mesmo tempo, em posição de poder abaixar-se para beijar os pés, o de reverência e até de adoração, diante de quem se conhece ser o dono da vida e do nosso destino. Uma lição para todos os tempos. Talvez haja mais entusiasmo que fé em nosso comportamento. Talvez sejamos daqueles que correm atrás dos milagres em vez de simplesmente pôr-se de joelhos diante do Senhor, que tem poder sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios e, sobretudo, o poder de nos atravessar salvos à outra margem da vida e nos ressuscitar no último dia. Digamos com fé: Tu és o Cristo verdadeiro, o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, oremos a Deus nosso Pai, que nos escuta quando invocamos, apresentamos as nossas preces. Oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pela nossa arquidiocese, suas paróquias e fiéis, para que Deus lhes revele o mistério do vento forte, do fogo ardente e da brisa leve, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos párocos, vigários, diáconos, religiosos e religiosas e seminaristas, para que tenham confiança e nada temam, pois Jesus é mais forte que todas as forças das ondas. Oremos. Senhor, a oração do vosso povo. Por todos os pais, para que com responsabilidade a missão paternal, que recebam e procurem os dons de Deus mais excelente, oremos. Ouvi, Senhor, a oração do vosso povo. Senhor, que estais sempre junto daqueles a quem as tempestades deste mundo põem em perigo, fazei que eles reconheçam a vossa presença e descubram que não podem caminhar sem a vossa luz e a vossa força. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre a face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões sobre a liturgia do 20º domingo do Tempo Comum, no qual refletiremos sobre a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por vocês.